Então, vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Luiz Felipe, eu vou apresentar o meu projeto do PET Física, tá? De iniciação científica. Eu sou do terceiro período do curso de licenciatura em Física e o meu projeto é modelagem de circuitos elétricos RC e RL por equações diferenciais ordinárias usando a teoria fuzzy, tá? Minha orientadora é a doutora Silvia Dias de Souza, do Departamento de Matemática lá da UFAM, tá legal? Então, vamos lá. O que eu vou apresentar aqui para vocês é a justificativa do meu projeto, tá? Contar o porquê da minha pesquisa ser sobre isso. Logo após, eu quero contar um pouquinho das variáveis relevantes de circuitos elétricos nas equações diferenciais e logo depois resolver as equações diferenciais para falar dos passos futuros em que a gente vai modelar melhor essas soluções usando a teoria fuzzy, tá? Para tratar de incertezas. Agora, a justificativa, por que eu estou pesquisando sobre isso, né? A ideia do meu trabalho é olhar para as equações diferenciais ordinárias e fazer uma modelagem de circuitos elétricos com a ideia de me afastar cada vez mais da situação ideal e chegar cada vez mais próximo da situação real, tá? É claro que tem algumas situações em que a lógica clássica não dá conta, então, para isso, a gente recorre à teoria fuzzy em alguns casos, né? Então, basicamente, eu quero estudar os circuitos elétricos e ver como eles se comportam ao inserir ou então modificar alguns comportamentos iniciais, né? E para isso ver como é que vai ser as variações em relação ao tempo, né? Dessas variáveis, tá? E qual que é o diferencial dessa pesquisa? Primeiro, vale falar, né, que a teoria fuzzy ela não é estudada na graduação, pelo menos no curso de física, né? Então, a teoria fuzzy ela é basicamente uma teoria que se opõe à teoria binária, né? Enquanto que na lógica binária a gente só tem o 0 e 1, sim ou não, verdadeiro ou falso, aqui na teoria fuzzy a gente tem meios termos disso. A gente tem meios termos entre o 0 e o 1 e a gente pode compreender como graus de pertinência dessas variáveis, né? E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, em circuitos elétricos, a gente tem erros e incertezas a serem considerados aí, são questões bem importantes, né? E como a lógica clássica só não dá conta de modelar esses erros e incertezas, eu me aproveito desses conceitos e recursos da lógica fuzzy para poder trabalhar com essas variações, né? Então, basicamente, a teoria fuzzy ela me ajuda a modelar erros e incertezas que só a lógica clássica não dá conta. Daí você pensa assim, trabalhar com erros e incertezas, mas sem perder a rigidez matemática necessária, né? Já que a gente está tratando de uma ciência exata, né? Então, a teoria fuzzy ela é um diferencial muito útil para a gente aqui nesse projeto, tá bom? Então, quando a gente fala de circuito elétrico, a gente está falando de um caminho fechado de corrente elétrica, né? E que a gente pode entender como a variação de carga ao longo de um condutor em relação ao tempo. Então, a gente pode entender a carga elétrica aí como dq dt, né? Pelas variações e definições de limite e tudo mais. Quando a gente fala de corrente elétrica, uma outra variável muito importante para a gente é a resistência elétrica, que é a grandeza física que mede a dificuldade de passagem dos elétrons no resistor, né? A resistência ela é muito importante para a gente aí. E logo após isso, a gente pode entender um fator muito importante de uma fonte de tensão, por exemplo, que é o que alimenta um circuito, né? Um elemento muito importante dela é a força eletromotriz. Então a gente pensa assim: para eu ter movimento de elétrons dentro de um circuito, eu preciso de uma diferença de potencial ali presente. E essa diferença de potencial é o que faz a corrente elétrica, entre aspas, acontecer ali no circuito. Claro que aqui nos nossos problemas a gente vai tratar de uma corrente elétrica contínua, tá? E ela só vai variar no tempo devido às condições internas do circuito, tá? E uma fonte de tensão, além dela produzir essa diferença de potencial nos seus terminais, ela fornece energia
os elétrons, né? E desse fornecimento de energia, ela precisa produzir uma força que a gente chama de força eletromotriz, tá? Que a gente pode entender como a variação de carga em relação, na unidade de carga, né? Aliás, perdão. A gente pode entender a força eletromotriz como sendo a variação de trabalho na unidade de carga, né? Porque para produzir energia a gente precisa realizar trabalho. Aliás, produzir energia na carga, né? A gente precisa realizar trabalho. Daí a gente pode entender a força eletromotriz como dWdq, né? Daí eu trouxe o nosso primeiro circuito, que é um resistor-capacitor, né? Que é uma corrente variável no tempo. Aqui vale mencionar que a corrente imposta no circuito ela é contínua, mas ela varia no tempo devido às condições internas ao circuito, né? Se eu começo a trabalhar na lei das malhas desse circuito, que nada mais é do que trabalhar com lei de conservação de energia, eu chego numa equação diferencial, né? E essa equação diferencial, ela me dá como solução uma função que descreve o comportamento da carga elétrica em relação ao tempo dentro desse circuito, tá? Daí você pensa assim, o comportamento da variação da carga elétrica, ela começa no zero, né? Imediatamente quando eu fecho esse circuito. Imediatamente quando eu fecho esse circuito, a carga elétrica ali é zero e aí ela vai tendendo para o produto da força eletromotriz com a capacitância do meu capacitor. Ela pode chegar muito próximo desse valor, mas nunca passar, né? E aí, se eu fizer... A gente sabe que corrente elétrica é a variação da carga. Então, se eu derivar a função carga, eu chego na função corrente, né? Que vamos dizer que é um comportamento oposto. Ela chega... Quando a gente liga o circuito, ela inicia de um valor εc e aí ela vai decaindo e tendendo para zero. O que já induz a gente a um pensamento do seguinte: a gente pode entender o capacitor como uma espécie de bloqueador, né, de corrente contínua, já que o capacitor ele reduz muito para um valor muito rápido de tempo a corrente para zero, né? Então, assim a gente consegue modelar muito bem como é que funciona um resistor capacitor no tempo, tá? E aí, uma outra variável para a gente começar a falar de circuito resistor e indutor são os indutores e a variável da indutância, né? Quando a gente fala de campo magnético, a gente pensa em indução de corrente, né? E um dos indutores mais simples que a gente conhece é o solenoide. Então, você pensa assim, um solenoide com N espiras, né, utilizado como indutor de corrente elétrica e que produz um fluxo magnético φ. Nesse caso, a gente pode definir, trabalhar com a indutância, né, como sendo o produto do número de espiras pelo fluxo magnético dividido pela corrente. Até aí, tudo bem. Pela lei de Faraday, isso seria a variação do produto do número de espiras pelo fluxo magnético em relação ao tempo, né? Daí, nesse caso, a gente tem o caso de força eletromotriz autoinduzida, que seria o produto da variação da minha carga elétrica. Da minha carga não, variação da minha corrente elétrica em relação ao tempo, vezes essa indutância, né? Que é a definição de força eletromotriz autoinduzida. Aqui a gente chega num circuito resistor-indutor. Aqui vale a gente pensar pela lei das malhas ainda, né? Seguindo pelo raciocínio da conservação de energia, a gente chega numa equação diferencial linear de primeira ordem, que descreve o comportamento do meu circuito, mas agora não é uma equação que a gente vai encontrar o comportamento da carga, mas sim da corrente já, né? O comportamento da corrente é dado por essa expressão, tá? E essa função ela define muito bem para a gente como é que a carga, como é que a corrente está variando no tempo dentro de um circuito resistor-indutor, né? Com a força eletromotriz autoinduzida ali. E aí quais que são os depois que a gente consegue definir muito bem o comportamento de um circuito com relação ao tempo, a ideia é trabalhar a teoria fuzzy em cima dos erros e incertezas desses circuitos, trabalhar com gráficos no MATLAB, implementar soluções numéricas para trabalhar além das variações, os erros e as incertezas dessas grandezas. Tá? E é por isso que a gente se aproveita muito bem da teoria fuzzy para isso. Tá? Então, essas são as minhas referências que eu usei ao longo desses meus 2 meses de pesquisa, tá bom? E esse é um pouquinho do meu projeto para vocês, tá legal? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Boa apresentação.
Vou Nada. passar a palavra para o Obrigado. professor Francisco de Nola, por favor. Parabéns aí, Luiz, a apresentação. Eu não tinha ouvido falar desse fuzzy que você está falando, né? Interessante aí a proposta do teu trabalho que tu vai ter. Os circuitos que tu apresentou aí, um RC e o RL, né? Com corrente contínua, né, tu colocou as equações diferenciais direitinho, as soluções possíveis, né? Carga, descarga, como que evolui no tempo e tudo mais. É uma pergunta, sim, eu não sei se já se informou, né? Provavelmente vai além do que foi observado, do que foi exposto, mas é só por questão de que se tu pode fazer uma previsão, caso agora eu tenha aí uma fonte de corrente alternada, né? E aí eu tenha o circuito completo, o RLC, aquele sistema em série, e tem aquele fenômeno da ressonância, né? Você tem a frequência natural do circuito lá que relaciona a indutância e a capacitância, né? E você tem a frequência ali que está relacionada à fonte de acordo, né, se essa frequência aproxima dessa frequência natural, você tem aquele aumento no pico, o efeito de ressonância. Queria saber se existe alguma previsão dessa tua abordagem com a teoria fuzzy, se esses tipos de fenômenos são obtidos aqui na mão, né, que a gente faz de uma forma bem estabelecida, como foi que tu apresentou para os outros dois circuitos, se também a chance de se vai continuar sendo possível fazer previsões desses fenômenos, tipo a ressonância lá do circuito RLC, com corrente alternada. Oi, professor. Então, eu não cheguei a estudar a corrente alternada em si, e nem o RLC em si, mas a gente tem previsão sim de trabalhar o RL, a gente trabalhou o RC e o RL, daí no futuro a gente vai dar uma olhada no circuito RLC também, e aí essas questões vão entrar na nossa pesquisa. Beleza. No mais, está legal aí para a apresentação conforme a proposta, né, da parte da tarde, apresentações mais focadas no planejamento e a gente fazendo aqui perguntas mais diretas. Parabéns mais uma vez e é isso. Falou. Obrigado. Professor Lúcio. O microfone está desligado, Lúcio. Oi. Aí sim. Primeiramente, parabéns pela proposta, Opa. né? Obrigado. Uma coisa nova, né? No âmbito da física, principalmente. O trabalho com lógica fuzzy, que você trabalha ali no intervalo, né? Entre 0 e 1, mas não somente com 0 e 1, você tem ali alguns, vamos dizer assim, a possibilidade, né? De variar aí nesse contínuo. Eu fiquei curioso, porque, de fato, você precisava ter organizado, pelo menos ali, para que a gente conseguisse visualizar o que você pretende fazer utilizando a lógica fuzzy, né? Então, ficou, assim, muito na expectativa, né? A gente já conhecia tudo aquilo que você apresentou, então a curiosidade batia a cada slide e quando chegou no final a gente se sentiu assim meio fora do contexto, mas eu acredito que apenas um slide ali, que você explicasse para a gente quais os seus objetivos, né, calcular o que com o que, né, usando lógica fuzzy, e também fica também a questão da justificativa e da revisão biográfica, né? Esse trabalho nasceu da onde, com quais trabalhos estudam isso, né? Então, acho que faltou essa apresentação. Tudo isso faz parte, né, do protocolo, né, do trabalho científico. Então, eu acho que você poderia também enriquecer o seu trabalho com isso. Mas aí, você pode me explicar alguma coisa sobre como você vai, quais são os seus objetivos específicos, né, utilizando lógica fuzzy? Oi, professor. Basicamente, o que eu queria fazer com a teoria fuzzy mais futuramente é a implementação de solução numérica, né, do circuito clássico usando o MATLAB, né, 2019B. Daí, depois disso, a gente vai pegar algumas variáveis e trabalhar em modelagem de incerteza. Daí, estudar, né, a lógica fuzzy com aplicações das equações diferenciais e fazer essa implementação, o estudo numérico usando o MATLAB mesmo.
Isso, então, olha, eu acho que um slide você poderia ter apresentado esse objetivo aí para a gente, aí ficaria show, viu? Entendi. Então, de qualquer forma, a gente dá os parabéns aí para vocês, para você e para sua orientadora também. Obrigado, professor. Obrigado, Lúcio. Eu queria aproveitar que a professora Silvia está presente, se ela quiser fazer alguma consideração com relação ao trabalho proposto, como ela está fazendo a orientação com o Luiz, como é que está sendo orientar o aluno da física. Oi, gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, o Luiz, eu conheci o Luiz assim que ele entrou, né, no curso de física, eu fui professora deles de cálculo, eu acho. Foi cálculo. E aí tem uma turminha que meio que colou em mim, né? Faz um tempo que eu estou tentando me livrar deles, mas não tem jeito. Então, essa turminha aí já vem comigo já há algum tempo. E o Luiz pediu, né, para que fosse feito um trabalho utilizando alguma ferramenta, né, que pudesse fazer uma conexão da física com a matemática ou algo parecido, né. E, na realidade, como eu trabalho já com lógica fuzzy há algum tempo, né, inclusive para modelagem de fenômenos, por exemplo, como Covid e esse tipo de coisa, que agora está em alta, né, na época que eu fiz alguns trabalhos de teoria fuzzy, eu fiz na área da pesca. Mas a teoria fuzzy, ela pode ser usada em qualquer área, até na medicina. Modelagens de tumor, de câncer, por exemplo, você utiliza a lógica fuzzy para modelar esses cânceres de tumor, né? A mesma ideia pode ser usada, por exemplo, no trabalho do Luiz. Quando você não quer trabalhar com números concretos, e sim você quer trabalhar com uma margem, né? Você pode introduzir, no lugar das variáveis serem apenas números clássicos, você pode introduzir intervalos de variação para esses números. Por exemplo, você vai colocar um valor de um resistor. Aí você quer ver como o circuito se comporta quando o resistor é 5 ohms, por exemplo. Isso aí é um valor. Mas, ao mesmo tempo, você pode ver como o circuito se comporta se você pegar um resistor variando de 4 a 6 ohms, por exemplo, né? A mesma coisa você pode fazer para os capacitores. Você sabe que o capacitor tem uma margem de armazenar energia, né? Essa margem aí você pode colocar, no lugar de colocar um número clássico, você pode colocar um intervalo, certo? A maioria dos fenômenos, eles funcionam como intervalo. Na realidade, até coisas básicas funcionam como intervalo. Quando você fala assim, por exemplo, você pergunta, você está com fome? A pessoa diz mais ou menos. Isso não é sim nem não. É mais ou menos. Então, a lógica fuzzy, ela veio justamente para agregar nos fenômenos em que você não tem um número exato, porque até o fato de você fazer modelagens computacionais, você já não tem um número exato, você tem uma aproximação, né? Porque o computador, ele tem um número fixo de casas decimais que ele pode trabalhar. Então, você nunca tem, na realidade, um número único, você trabalha sempre com aproximações. Então, ela veio justamente para agregar aí, né? Aonde a matemática clássica, ela não abrange, a lógica fuzzy, ela abrange, né? E aí, no lugar de a gente ter apenas uma curva de soluções, nós temos uma faixa de soluções. Então, é justamente isso que nós pretendemos obter, né? No lugar de obter apenas uma curva de solução, nós queremos obter uma faixa de solução quando nós variamos, por exemplo, valores do circuito elétrico, né? E aí a gente pode escolher que valores nós vamos variar. O que é melhor variar? Valores de resistores, capacitores, condições iniciais. Aí pode escolher qualquer um deles. E aí a gente tem que fazer isso também de maneira... nós temos que fazer de maneira numérica também para produzir essas soluções, né? E o Luiz, eu acho que ele tem capacidade para conseguir fazer isso aí. Então, a gente quer estudar realmente circuitos elétricos, utilizando a teoria fuzzy para modelar esses circuitos elétricos, né? Essa parte aí, de modelar circuitos elétricos com teoria fuzzy, eu ainda não vi em lugar nenhum, né?
Então, por isso que ele apenas citou na referência, eu acho que foi apenas o trabalho com circuitos elétricos que ele tinha pego até então, né? Mas com teoria fuzzy ainda não tem. Então, ele vai modelar isso aí. Tá ótimo. Obrigado, professora Silvia, pelas considerações. Foi uma aula para todo mundo sobre introdução à teoria fuzzy. Muito obrigado. Eu agradeço aí, obrigada.